Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão, gente de marketing? Agora eu vou explicar para vocês sobre microambiente e as 5 forças de Porter, mais análise setorial, para nós fecharmos as análises do ambiente externo que toda empresa precisa fazer, seja ela micro, pequena, média, grande, influenciador digital. Todo mundo precisa fazer essas análises para o seu negócio ser mais sustentável e durar por mais tempo. Perfeito? Então, enquanto eu compartilho meus slides aqui, aproveita, já segue o meu canal. Gente, o microambiente, então nós vimos na aula passada, vou deixar o card por aqui, que as empresas são impactadas pelo ambiente externo. Então, quando eu quero lançar um novo produto ou um novo serviço, é importante que eu olhe para o lado de fora, para depois traduzir, tangibilizar isso em um produto ou serviço para o lado de dentro da empresa, né? Então, quais são as análises que nós temos que fazer para olhar para o lado de fora? Eu tenho que olhar para o macroambiente, que são forças externas que impactam positivo e negativamente minha empresa e são incontroláveis. Aí eu mostrei para vocês as 6 variáveis. Aproveita, vou deixar o card aqui para vocês. Eu tenho o microambiente, que são os stakeholders, ou seja, os parceiros da organização que fazem trocas com a mesma. Eu analiso o microambiente, a relação dos meus stakeholders por meio das 5 forças de Michael Porter, e depois eu faço a análise do setor com o qual eu estou atuando. Então, hoje a gente vai falar sobre essa relação com os stakeholders. Qual que é a diferença entre o macroambiente que nós vimos na aula passada e o microambiente? O microambiente nós fazemos trocas com os nossos stakeholders, tá? Então, o nosso amigo microambiente, ele é composto por forças que exercem influências mais próximas à atuação da empresa e afetam diretamente a sua capacidade de entender e atender seus clientes. Ele é formado por fornecedores, distribuidores, clientes, concorrentes e órgãos públicos ou órgãos regulamentadores. Então, quem são os fornecedores? Eu tenho que entender muito bem qual é o tipo de fornecedor que eu quero atuar com base na minha proposta de valor. Quais os meus clientes, qual que é o meu mercado-alvo? Eu vou deixar aqui para vocês cards sobre aulas que eu já falei sobre a importância da proposta de valor e do meu propósito. Então, os fornecedores, do ponto de vista da fábrica, são os fornecedores de insumo. Por exemplo, o chocolate, o açúcar, farinha de trigo. Do ponto de vista do varejo, o fornecedor pode ser uma marca de roupa, por exemplo, né? Ou no caso, por exemplo, do Carrefour, pode ser a Mondelez, o fornecedor a Mondelez, Nescau, Leite Moça, uma série de marcas, tá bom? Distribuidores são os intermediários da cadeia. Então, nós vimos, em uma das minhas aulas, eu falei na aula de trade marketing, sobre a importância dos canais de venda. Então, por exemplo, se eu sou a fábrica, eu sou a Mondelez que fabrica o Lacta, quem são os meus intermediários? Eu tenho o distribuidor, tenho o varejo, até chegar no meu consumidor final. Eu tenho que escolher muito bem quem são os meus intermediários que vão reforçar a minha proposta de valor e meu propósito. Quem são os meus clientes? B2B e B2C. B2B, no caso da Mondelez, que fabrica Lacta, ela tem os distribuidores, ela tem o varejo, o pequeno varejo, que é atendido pelos distribuidores, ela tem o Grau, Carrefour, Atacadão, Macro, as contas regionais como Angelone, Giasse, Zafari, Bom Preço, né? Quem são os concorrentes? Gente, eu também faço trocas com o meu concorrente. Vou dar 2 exemplos para vocês de trocas com concorrente. Quando eu trabalhava na Mars, comprar pesquisa de mercado é algo muito caro, certo? E aí a gente compartilhou os custos das nossas pesquisas com a Nestlé, que fabrica a Purina, que era o nosso grande concorrente.
Muitas vezes os concorrentes se unem para fazer um congresso, como, por exemplo, o Mackenzie se uniu à PUC e à Unicamp para fazer um congresso sobre tecnologia. Os concorrentes são importantes. Sem concorrência, a gente não tem inovação. Teve um caso também recentemente do programa Fofocalizando, que fez propaganda do Globoplay, falando que as novelas do SBT mexicanas, tipo Maria do Bairro, estariam disponíveis na plataforma da Globoplay, anunciando isso no SBT. Estão vendo como os concorrentes também fazem troca com a organização? E aí, como que eu analiso esses 5 stakeholders básicos, né? E os órgãos públicos que regulamentam o meu mercado também, né? Então, como que eu faço essa análise? Eu faço essa análise dessa relação da minha empresa com o ambiente que eu estou por meio das 5 forças de Porter. Michael Porter é um grande autor de estratégia, e ele escreveu as 5 forças lá no final da década de 70, começo da década de 80, e ele mostra como está a nossa relação com o microambiente por meio de 5 perguntinhas, digamos assim. Então, eu tenho o poder de barganha dos fornecedores, qual que é a relação de negociação minha para com os fornecedores, poder de barganha dos clientes, poder de negociação dos meus clientes. Eu já vou dar exemplos, tá? Rivalidade intensa no segmento. Tem muito concorrente? Ameaça de novos entrantes. É fácil entrar no meu mercado e produtos substitutos. Então, eu vou passar por cada um deles aqui. Poder de negociação dos meus fornecedores. Será que eu, para fabricar esse bob, eu tenho só um fornecedor de plástico? Se eu ficar na mão de um fornecedor, gente, eu corro o risco de ter uma demanda legal para eu atender e eu não conseguir atender porque o fornecedor não consegue vender as coisas para mim. Então, é interessante eu sempre trabalhar com 3 fornecedores ou mais para cada matéria-prima. Poder de barganha dos clientes. Será que eu fico na mão de grandes clientes? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fiz uma consultoria para uma empresa que fabrica lingeries aqui em Campinas. E eles vendem para 2 grandes empresas, Riachuelo e Pernambucanas. Mais de 80% das vendas deles vão para Riachuelo e para Pernambucanas. Se a Riachuelo falar, eu não quero mais, o que acontece com essa empresa? Ela morre. Então, a gente fez um trabalho para conseguir atrair representantes comerciais para vender para os pequenos varejos. Porque eles tinham uma qualidade muito boa das lingeries. Perfeito. Então, nunca fiquem na mão de um fornecedor, porque se ele disser tchau, você está ferrado. Então, sempre trabalhem com uma gama grande de fornecedores. Rivalidade intensa no segmento. Será que tem muito concorrente o segmento com o qual eu quero atuar? E como que eu me destaco? Tendo proposta de valor, entendendo o meu propósito. Vou deixar um card aqui na tela para vocês entenderem e construírem muito bem a proposta de valor de vocês. Ameaça de novos entrantes. É fácil entrar no mercado com o qual eu atuo? Quando a gente fala de avião, por exemplo, é muito difícil. Eu tenho muitas regras para entrar no mercado de avião, um investimento muito grande. Para eu entrar no mercado de salão de beleza é fácil. Se eu tiver capital, é fácil. É só eu seguir as regras da vigilância sanitária e está tudo certo. Não é verdade? Se eu for começar a fabricar acetona, removedor de esmalte, é super difícil de entrar nesse mercado, porque o ambiente político legal, ele te exige, e os órgãos regulamentadores exigem que você entenda muito bem da legislação, porque a acetona é base para muitas drogas. Legal? Então é fácil entrar, é difícil entrar? E os produtos substitutos? São aqueles produtos que são diferentes do meu, mas que satisfazem a mesma proposta, satisfazem as mesmas necessidades. Então, por exemplo, o chocolate, ele vai brigar indiretamente, tá? Com a paçoquinha, com o doce de leite em barra. Entenderam? São produtos que substituem, que satisfazem diferentes propostas, que é diferente do meu, mas que satisfazem as mesmas necessidades. Legal? E agora a gente vai ver a análise setorial. Então, por exemplo, decidi vender moda fitness.
Eu tenho que fazer a análise do macroambiente, daquelas 6 variáveis que a gente viu na aula passada, que impactam o meu negócio, para eu mapear a tendência, ver qual a tendência que pode ajudar ou atrapalhar o meu negócio. Eu entendo quem está no meu microambiente, certo? Eu faço análise das 5 forças de Porter e eu faço análise do meu setor também. Então, a análise setorial permite verificar e conhecer o contexto econômico em que uma empresa está atuando, sua concorrência, podendo avaliar suas oportunidades e fraquezas, identificando tendências que possam ter impacto nos negócios. Ele fornece informações que permitem identificar fatores de risco e oportunidades de investimento, além da avaliação de desempenho desses setores. Essas informações fornecem projeções e traçam cenários mais diversos. Então, como que eu analiso o setor com o qual eu vou entrar? Eu avalio a evolução desse mercado. Então, eu vou entrar no mercado de cosméticos, legal. Como que esse mercado ele reage ao longo dos últimos 5 anos ou 10 anos? Ele cresce, ele cai, ele volta? Vocês sabem que o Brasil é um dos maiores mercados de cosméticos do mundo e ele não para de crescer desde 2002, se eu não me engano. Não para de crescer desde 2002 e só o ano passado que ele cresceu menos de 2 dígitos por conta da crise mesmo da pandemia, mas ele não deixou de crescer. E a gente nota essa evolução em volume e em valor. Então, em volume, quantidade vendida foi X, em valor, esse mercado vendeu Y. Também é interessante a gente entender a participação dos principais concorrentes, saber se há sazonalidade, ou seja, qual é a época que o produto ou serviço vende mais ou vende menos. E é importante eu entender sobre isso para eu fazer ações nos períodos que vendem menos e os que vendem mais também. Identificar quais serão as tendências para o mercado. Então, no caso do mercado de lingeries, é a invenção de tecidos inteligentes, tecidos sustentáveis e orgânicos, trabalhar com diversidade, a questão do plus size. Legal? Perfeito, gente. Então, para a gente fechar a análise do ambiente externo, o que eu queria deixar claro para vocês? É importante que antes de você estruturar o seu negócio, que antes de você lançar um novo produto ou serviço, você avalie o ambiente externo que está fora da sua organização. Tanto o macroambiente, as forças incontroláveis, que eu devo me adaptar a elas, o microambiente, que são os stakeholders, os parceiros da organização que fazem trocas com ela, por meio das 5 forças de Porter também, entender quem são e a relação dos stakeholders, e a análise desse setor. Pessoal, se vocês estiverem gostando desse conteúdo, por favor, clique em gostei, compartilhem com quem vocês acreditam que precisa desse conteúdo, vão fazer as pessoas crescerem, o negócio das pessoas prosperarem e deixem dicas de conteúdos futuros que vocês querem que eu fale. Muito obrigada e até mais.